Vamos lá, gente. Desculpa pelo atraso, mas o host demorou um pouquinho para poder autorizar aqui. Estou abrindo para poder autorizar. Meu computador também travou. Vamos começar? Vamos abrir câmera para a gente poder conversar, para se ver. Então, bom. Primeiro ponto é que a gente está iniciando a jornada pelo menos para definição e começando o curso de formação, né, Renata? E vamos começar falando sobre isso. A Renata vai explicar, mandou aqui ela até mandou no grupo um pouquinho antes, as datas para começar o curso de formação, para todo mundo ficar alinhado. E aí a gente passa para os textos, para quem leu e debater. Pode falar, Renata. Bom dia, professora, bom dia, pessoal. Bom, como tínhamos falado já na reunião passada, a ideia do grupo de formação, né, que é um subgrupo do Lidera, diante da necessidade que vimos em relação ao curso e também visando um aprimoramento na carreira de todas, né, que eu acho que também é importante, assim como um produto aqui do grupo, em contato com a professora Miriam, que ela trabalha no TJ, hoje em dia ela assumiu uma pasta muito importante no MEC, enfim, fez vários eventos agora. Bom, e o curso é sobre a comunicação não violenta, porque, diante do cenário atual que nós vivemos, principalmente com várias reuniões e que vivemos grudados, né, hoje em dia na tela, a importância se torna maior em saber comunicar, né, como podemos nos comunicar de uma forma cada vez mais inclusiva, né, já até puxando um pouco, antecipando o texto que a professora passou. Então, a comunicação é muito importante, principalmente para tirar os níveis hierárquicos, né, que nós temos, para ter cada vez mais uma relação direta e significativa, né, para todos nós. Então, diante dessa necessidade, né, nós vamos realizar um curso de comunicação não violenta, destinado exclusivamente às integrantes do Lidera, de uma forma geral, esse grupo grande. Eu vi no grupo que nós temos cerca de 62 pessoas inscritas, então, destina-se mesmo a essas 60 pessoas. O curso, ele vai ocorrer toda quinta-feira à noite, são 5 quinta-feiras consecutivas, no horário de 6h30 às 21h30, com o início agora, no dia 7/10 e término no dia 4/11. Então, são 5 encontros, após os 5 encontros haverá uma certificação, a gente está só certificando quantas horas vai ser emitido, né, o certificado. Bom, para quem não conhece a comunicação não violenta, ela é um processo conhecido por inspirar, né, a ação compassiva e solidária. O que isso quer dizer, né? Ela foi desenvolvida por um psicólogo, então isso já se diz muito, né, como nós podemos criar uma comunicação realmente não violenta. O que significa essa não violência? É você deixar a pessoa se expressar da forma dela, claro, educadamente, né, mas você não pré-julgar a pessoa. Então, não partir da aparência da pessoa, menosprezando sua fala, seja uma mulher, seja um homem, ou então pessoas não binárias, né, transexuais. Ter empatia cada vez mais pelo próximo, né, uma solidariedade, enfim, uma compaixão, tentando cada vez mais se colocar no lugar do outro, da fala mesmo, para ter esse diálogo verdadeiro. Então, a comunicação não violenta, ela também faz parte da agenda da ONU, né, de uma forma geral. Então, por quê? Porque ela proporciona uma maior igualdade e equidade entre os pares. Então, é isso, gente. Espero que vocês aproveitem o curso, todos se inscrevam, né? Nós temos o objetivo de aprimorar essas habilidades de comunicação, promovendo cada vez mais a melhoria, né, nessas relações interpessoais, ampliar também a assertividade, a empatia e a eficácia nesses processos de comunicação que a todo momento
Nós estamos inseridos, seja em casa, seja no trabalho, seja em reunião, e com isso desenvolvendo as competências de linguagem, né, de comunicação não violenta, em que vai propiciar a empatia, as emoções, os sentimentos, né, escuta sensível, e praticar esses componentes também da comunicação não violenta dentro de casa, no trabalho, na escola. Acredito que vai melhorar, assim, de uma forma geral, muito ligada também ao autodesenvolvimento, né, isso também é importante, é uma das competências em que vários escritórios procuram hoje em dia, que é a capacidade de você ter uma inteligência emocional, principalmente sobre pressão, como que você responde a isso. Então, essa comunicação não violenta, ela busca mesmo impactar a nossa forma de pensar e usar isso a nosso poder, né? A partir do momento que nós temos o controle das nossas emoções, isso se torna uma chave, assim, de sucesso, né? Então, nós acreditamos que a comunicação não violenta é um caminho, né, para a gente se conectar com a nossa humanidade e com isso compartilhar e permitir uma energia de conexão e cooperação para com o outro. Então, as aulas, elas não vão ficar gravadas, isso é uma pergunta boa, acabei de ver aqui no chat. As aulas da comunicação não violenta, elas não vão ficar gravadas, elas serão ao vivo, terão momentos de participação. É um curso bem bacana, em que a gente conversa muito, dialoga muito, são várias dinâmicas. Então, infelizmente, é um curso que não pode ficar gravado, inclusive pelo sigilo, né, das informações que, que acabam surgindo durante as dinâmicas da aula. Então, é isso, é de 6h30 às 21h30, toda quinta-feira à noite, 5 noites consecutivas. E é isso, professora. Se alguém tiver Ótimo. alguma dúvida. Obrigada, Renata. E a gente entende, gente, que não são poucos dias, né? São 5 encontros, não são poucas horas, então necessariamente coincidiria mesmo com atividades de algumas pessoas, mas com a professora também, tá? Ministrando o curso de forma gratuita, ela precisa, né? A gente tem que se submeter, ajustar, né? Se submeter, né? Aceitar a disponibilidade dela e com o agradecimento que ela está doando para a gente esse tempo e essa disponibilidade. Então, se eventualmente alguém não puder e tiver interesse, a gente ajusta para uma outra oportunidade, quem sabe ela própria, se não puder, ela ou outra professora, para poder ministrar o mesmo curso. Claro que não é obrigatório, é só para quem puder e tiver interesse nessa temática. Pessoalmente eu vou fazer, vou me desdobrar aqui de quinta-feira. Normalmente eu tenho aula na pós-graduação, mas vou tentar me adaptar para poder fazer o curso e acho que é uma boa oportunidade para fazer isso. Tem alguns cursos disponíveis, assim, se vocês forem olhar, vocês vão ver que não é uma coisa barata e nem é fácil de achar quem seja competente para ministrar. Então, quem puder se ajustar, acho que vale a pena mesmo. E só frisando, professora, assim, porque algumas pessoas me indagaram, né? Ah, mas vocês vão fazer um curso desse de não violência, o que isso tem a ver? Eu acredito que isso não seja muito válido, né? E, bom, pessoal, é uma das técnicas que hoje em dia alguns escritórios usam, que eu já fiquei sabendo, assim, já ouvi. Então, é também uma oportunidade de atualização profissional, como a professora Marilda falou, é um curso caro, ele não sai por menos, né, de R$ 1.500. Então, a professora Miriam, ela realmente está dispondo, né, do tempo dela. Infelizmente, a quinta-feira à noite é o único horário livre que ela tem, ou seria quinta ou seria sexta. Então, né, porventura, se deseja mudar, mas é isso, assim, eu acredito que é um curso que vai mudar mesmo a nossa perspectiva de visão, porque às vezes a gente interrompe uma pessoa, igual fiz aqui agora com o professor Marildo, sem querer. Isso também é assim, né, uma forma de violência, assim, que é bom a gente ir se acostumando, né, a ter mesmo uma educação para a paz e não violência, né, que eu acho que é o maior louro que nós podemos ter daqui. E é isso, gente, eu vou mutar aqui meu áudio,
para deixar a Imagina. professora falar, licença. Imagina, mas é que esse momento que a gente faz né, uma vez no mês é para a gente debater mesmo. Eu confesso, Renata, que eu não recebi esse feedback negativo de não tem nada a ver, mas acho que também é importante que a gente sempre reafirme o seguinte: não sei se vocês acompanharam, e eu falei que ia falar sobre isso hoje. O IDP lançou o núcleo Laudelina, que é um núcleo em que o IDP reúne todas as iniciativas de liderança de grupos minorizados. Então, a gente tem lá clínicas de direitos humanos, tem um outro grupo de pesquisa do IDP de São Paulo sobre liderança feminina, tem outra clínica e um projeto de extensão e de pesquisa também sobre a participação dos negros na sociedade, e a gente agora, o Lidera, integra esse grupo Laudelina, e aí eu disse que traria o regimento interno para a gente votar hoje, mas eu estou aguardando ainda a estruturação, porque a gente lançou, o Laudelina foi lançado tem 15 dias, do núcleo para poder adequar o nosso regimento interno ao Laudelina. Então a gente resolveu deixar isso para o próximo encontro no mês que vem, para não fazer isso de uma forma atropelada, considerando que depois que está aprovado, é esse mesmo, né? Mas eu convido vocês a entrarem lá no site do IDP e nas redes sociais desse grupo, e lá vocês vão perceber que existem grupos de pesquisa, como a gente tem aqui, e grupos de extensão, como a gente também tem aqui. Então, para quem não é muito aderente a essas questões acadêmicas, que é muito termo, muita coisa errada, né? Mas o grupo de pesquisa, ele pode ser tanto de coleta de informações, como a gente faz aqui, dentro do Observatório de Violência de Gênero, que dentro do Lidera é um grupo de pesquisa que é atrelado com outras universidades. Então a gente tem a Universidade Federal do Ceará, do Paraná, Transparência Eleitoral, que é uma organização não governamental, o que é excelente para o programa, porque quanto mais integração nacional a gente tem, melhor, e se tiver integração internacional, melhor ainda. Eu abri agora um grupo de pesquisa de inteligência artificial e ética, que está com o edital aberto, e a nossa pretensão é fazer integração internacional, porque já tem o grupo aqui da integração nacional. Isto é a pesquisa, né? A gente entrega coleta de dado ou revisão de literatura, que é, vamos pegar toda a literatura que tem sobre aquilo ali e fazer uma revisão com a entrega desse conteúdo. A maior parte do que a gente faz aqui, aliás, o que é mais visível, né? Porque o grupo de pesquisa é um pouquinho mais invisível, apesar disso não ser bom, a gente até tem que repensar isso, é extensão. E a extensão é aquilo que a gente faz para impactar de alguma forma, ou o próprio grupo ou a sociedade. Então, o que a gente tem de extensão aqui? A gente tem as redes sociais, a gente tem os cursos, a gente tem o NPJ, a gente tem o Colabora. Então, tudo que a gente faz que não é pesquisa é extensão. Uma parte da nossa extensão é tentar impactar a sociedade e as próprias integrantes do grupo de pesquisa. Este impacto tem relação com o tema do grupo, que é liderança. O que a gente compreende? Que aspectos comportamentais relacionados ao debate desses temas, que são temas que geram backlash, que é esse backlash, né? A reação da sociedade, aquelas pessoas que foram minorizadas, invisibilizadas ou não ouvidas na sociedade de alguma forma, a gente precisa ter melhores estratégias de dialogar. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Não vai ser porque a Constituição falou uma coisa, a lei falou outra coisa, a jurisprudência falou uma coisa, todo mundo vai aceitar da noite para o dia. Não vai. A gente pode até dizer, isso não é problema meu, que elas que estudem que passa, mas não funciona assim. Então, dentro do que a gente pensa, né, e acredita, a gente compreende que a comunicação não violenta é uma boa ferramenta, é um parafuso, né, uma chave de fenda que você aprende a usar. Se for bom para você, se não for, você não usa, né? Mas pelo menos ter contato, identificar que isso existe, saber se fazer um julgamento sobre se isso é bom ou se é ruim, é válido. E como é um curso caro, que nem todo mundo tem R$ 1.500 para poder despender num curso como esse, que nem sabe se vai ser uma ferramenta que vai usar ou não, né? E a professora está disponibilizando de forma gratuita, acho que vale a pena, pelo menos, tentar. Vai na primeira aula, se não gostar, fala, não, acho uma bobagem, para mim não serve, tudo bem, né? Mas eu acredito que sirva, assim, a Renata tem toda a razão, esse é um curso, quem faz curso de conciliação e tem envolvimento um pouco nessa questão de arbitragem, necessariamente acaba passando por essa formação de comunicação não violenta,
porque é uma outra ferramenta de diálogo, mas aí é de cada um, é só explicando aqui qual que é o contexto desse curso dentro do projeto do Lidera, na lógica da pesquisa e da extensão. Hoje, a gente vai fazer aqui, eu propus para vocês a leitura de 2 textos, né, que são envolvidos nessa revisão de literatura para o debate da posição da mulher negra na sociedade. Eu destaquei 2 pontos aqui que, para mim, parecem o cruzamento dos 2 textos, e eu queria ouvir vocês, se vocês leram, eram textos relativamente curtos, sobre esse tema. Eu confesso que eu li o livro da Grada Quilombo porque eu fiquei muito impactada pela palestra que ela deu num projeto que foi apresentado aqui no Brasil. A gente fazia inscrição, não me lembro se foi pela Columbia, se foi por Harvard, talvez a Cristina aqui que lembre. Mas eu fiquei muito impactada pela palestra dela. Eu tinha visto um comentário da professora Eneide Desirê e li o livro dela. E nesse livro tem um trecho que para mim marcou muito, eu já falei dele algumas vezes, e é impactante mesmo, por alguma razão para mim, porque eu acho que é o ovo do Colombo, assim, aquela coisa que você sabe, mas não tinha conseguido traduzir em palavras tão fortemente como ela coloca. E o que ela diz? O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é, entre falantes e seus interlocutores. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidos são também aqueles que pertencem. E aquelas que não são ouvidas e se tornam aqueles que não pertencem. A máscara, e aí ela está falando da máscara que se colocava nos negros naquela época da escravidão, recria esse projeto de silenciamento e controla a possibilidade de que colonizados os possam um dia ser ouvidos e, consequentemente, possam pertencer. Por que esse trecho foi marcante para mim? Me parece muito relevante. Porque não é incomum, e acho que esse é o discurso, é o argumento, na verdade, não falar que isso é um discurso ou uma narrativa, é um argumento, né, de quem pretende sustentar que não tem necessidade de dar mais espaço para essas pessoas que no passado tiveram uma posição muito inferiorizada à de outros grupos sociais. Eu acompanhei o julgamento do CNJ, em que o CNJ votou um regulamento para listar as mulheres que têm produção científica para que elas sejam citadas, para facilitar a citação das mulheres, que a relatora fez um levantamento e apontava que 80% das citações nos documentos produzidos pelo Poder Judiciário eram de produções acadêmicas de homens. E por que só os homens são citados? Tem N razões para isso, né? Mas uma das razões que são apontadas, uma das razões que é apontada, né, é o fato de que é difícil achar a produção da mulher, a mulher não tem tanta visibilidade, não tem, então não tem problema. Vamos fazer aqui uma lista das mulheres que têm produção acadêmica. E um dos conselheiros votou contra, e a pergunta que ele fez foi: tem uma lista para homens também? Porque hoje as mulheres têm o mesmo espaço que os homens. Então, esse é o ponto. Por isso me chamou a atenção no livro da Grada Quilombo. Hoje as mulheres são tão ouvidas quanto os homens? Se não, por quê? Porque ter espaço de fala, não significa ser ouvido. Não quer dizer que porque você está falando, as pessoas estão te ouvindo. Tem um monte de mulher aí produzindo texto, mas ninguém está lendo. Tem um monte de mulher dando aula, mas ninguém está ouvindo. Tem muitas mulheres tentando ocupar espaços de poder. Só que a voz dessas mulheres não alcança esses espaços de relevância, né? Eu tô lá na Câmara, tem 15% de deputadas. Então, a voz que é ouvida é de 75% de homens. A gente aqui está fazendo esse recorte para os negros, que tem uma situação muito, muito pior do que a das mulheres. Porque eles foram minorizados de uma forma muito mais violenta e de uma forma muito mais brutal para não ter reinserção ainda hoje na nossa sociedade. Então, o que a Grada vai dizer? Se eu tenho espaço para falar, isso não quer dizer que a gente está reintegrando essas pessoas na sociedade. Porque a fala, ela só tem relevância se ela for ouvida. Nesse livro dela, ela faz uma narrativa que é considerada pouco científica, porque ela fala do ponto de vista dela.
ela não faz um levantamento sobre coisas. E é uma tese acadêmica. Ela vai relatar, da perspectiva dela, o que ela sofreu a partir disso, ela diz. Como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém, não muito científico. Tal observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais negras residem. Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Esses são fatos objetivos? Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim que falamos. Eles permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos de volta nas margens como conhecimento desviante. Como que me parece que esse livro se conecta com o da escravidão? A gente incorporou diversas questões, diversos pontos de vista na nossa cultura e naquilo que a gente vê do mundo a partir do que a gente viveu no passado. Isso é inegável. E a forma com que a gente escuta o que o outro fala depende do que a gente pensa sobre o outro, né? E aqui a gente está refletindo sobre como que a gente pensa sobre os negros na nossa sociedade. Ela coloca alguns exemplos, ela diz, e eu já ouvi pessoas da minha própria família dizerem isso. Fulano é tão gente boa que nem parece que ele é negro. Ele é tão meu amigo que eu nem reparo que ele é negro. Isso é um exemplo que está no livro dela. E isso acontece com as mulheres de uma forma muito cruel, porque as mulheres negras, elas têm um estereótipo de sexualidade. E é isso que aqui, neste capítulo do livro da escravidão, me parece que se conecta muito bem com o que a Grada fala, que é como a gente ouve aquilo que o outro, e nesse caso o outro é a mulher negra, fala. Quando a gente ouve uma mulher negra falando, qual que é a credibilidade que você dá para aquilo que o outro está falando? Ainda que ela possa falar o que ela quiser, se ela estiver falando para ninguém, é o mesmo que ela não estar falando. O que o Laurentino Gomes vai dizer aqui? Ele vai dizer, a visão distorcida, sempre no mundo masculino, se perpetuaria no Brasil depois da independência. Na sua representação à Assembleia Geral Constituinte, 1822, o mineralogista, deputado e ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, esse nome que ele repete 1 bilhão de vezes até hoje, porque eles vão mantendo esse mesmo nome na família, insistia na ideia de que a escravidão corrompia os costumes e comprometia o futuro da sociedade brasileira, em especial devido à facilidade com que as mulheres negras se prostituíam. Ele vai dizer: que educação podem ter famílias que se servem com esses infelizes sem honra e sem religião, que se servem com as escravas que se prostituem e o primeiro que as procura? Tudo se compensa nessa vida. Nós tiranizamos os escravos e os reduzimos a brutos animais. Eles nos inoculam toda a sua imoralidade e seus vícios. Então, você reconhece que a posição de escravo é brutalizada, é uma injustiça, etc. Mas, de outro lado, mas veja, eles também causam um mal aqui para a nossa sociedade. Então, a reflexão que eu coloco para vocês aqui hoje, aqui ele vai relatar no texto toda essa história, e uma coisa acho que muito chocante, né, as mulheres negras, embora a gente não reflita sobre isso, meu marido, além de médico, é fazendeiro também, ele tem lá as vacas que nunca vendem para poder reproduzir, e quanto mais bezerrinhos as vacas dão, mais dinheiro se ganha, porque a fonte de produção é bezerro. E naquela época, a fonte de produção eram as escravas. Então, quanto mais filhos as escravas tinham, mais lucros os senhores de engenho tinham, porque mais escravos sem fazer nada eles teriam, né? Então, as mulheres negras também eram produtoras de bens de consumo, que eram seres humanos negros que nasciam. A minha reflexão, a reflexão que eu coloco para vocês aqui, a respeito disso que eu queria ouvir, é sobre isso que a gente ouve, que hoje as mulheres negras têm o mesmo espaço para falar, que hoje elas, assim como nós, podemos trabalhar, podemos nos candidatar, podemos ser professores, podemos falar, podemos pesquisar. Por que teria alguma lógica, então, dar mais ou menos espaço para essas pessoas que têm o mesmo espaço? Lá na Constituição tem isonomia. Por que precisa de lista de mulheres? Para que precisa de lista de mulheres negras? Para que precisa de reserva de espaço só para negros? Só para mulheres negras? Porque a gente trata as mulheres como se elas fossem um conjunto igual.
e as mulheres negras me parece que talvez elas não estejam na mesma posição que eu, nem que você, que não é negra e que tem uma condição financeira melhor do que outras pessoas, às vezes por sorte, às vezes por trabalho, que nem sempre a nossa condição favorável é fruto do nosso esforço, pode ser só uma sorte mesmo. E então eu queria ouvir de você se isso faz algum sentido e qual foi a leitura que vocês fizeram desse mesmo texto que eu propus aqui para a gente debater. A palavra está aberta, gente. Posso começar, todo mundo concorda então? com tudo? Bom dia de novo, né? Eu gostei muito do texto, principalmente da Quilomba. Eu não conhecia, nunca tinha lido, assim. Enfim, foi um texto muito bom, muito gostoso de ler. Me relembrou várias leituras, assim, que eu fiz, inclusive para partir de um relatório, enfim. E pegando um gancho, assim, já da última frase, né, que a senhora falou, eu acho que ela vai discutir, eu acredito que ela discute aqui no texto o estado mesmo de pertencimento, né? Ela é uma negra inserida numa universidade na Alemanha, então acho que isso também faz toda a diferença, né? E que ela fala isso, dos corpos marginalizados, dos corpos de dentro. Então, quem faz parte do de dentro, né? Realmente é uma visão eurocêntrica, são homens brancos, e normalmente com muito dinheiro, né? Então, quando você tem uma lógica inversa, que é uma negra no centro de construção de uma linguagem que se reflete no poder, qual é essa linguagem que essa mulher negra está querendo inserir? É de uma realidade marginalizada, né, de homens marginalizados, homens negros, homens e mulheres negras marginalizadas dentro de um ambiente acadêmico. Então, a partir do momento que ela começa a produzir a ciência e, e, e contestar o que já está escrito, né, já é um embate. Então, a partir do momento que você começa a pensar e a contestar, você não faz parte desse ambiente. Então, é isso que ficou latente, assim, para mim. Né? Por quê? Porque quando a mulher negra faz alguma pesquisa, é dentro da experiência dela. Então, se é experiência, ela faz essa dualidade no texto. Então, se é uma experiência, é subjetivo, então não é válido, né? Por quê? Porque ela está trazendo uma perspectiva da dominação. Ela não vem da ótica dominadora, que é da ótica que nós aprendemos dentro da sala de aula, que isso também é colocado no texto, agora eu não sei se é no primeiro ou no segundo texto, em que nenhuma educação é neutra, né? Não é à toa que vários teóricos da educação, como Tomás Tadeu da Silva, em que ele fala de documentos de identidade, é justamente sobre isso. Nenhuma educação é neutra. Toda educação, ela vai nos guiar a um tipo de pensamento. Então, qual é o pensamento que nós temos dominante hoje? É do pensamento eurocêntrico e patriarcal. Por que todas essas famílias levam o nome em várias gerações? São, a maioria aqui, nomes de homens, né, brancos, que possuem dinheiro e que dominaram essas pessoas. Então, acredito que o que o texto vem a nos dizer é isso, a trazer um novo olhar para quem foi dominado, no caso, as pessoas negras. Inclusive, antes da reunião, estava só me atualizando, 17% das mulheres negras possuem menos rendimento econômico do que os homens negros. Então, hoje nós temos universidades, empregos, 90% de homens, 5% de mulheres brancas e 1% de negros. Então, é esse tipo de marginalização que a autora vem trazer. Qual é o espaço que o negro está inserido? Normalmente, quando ele entra, ele já não é bem quisto pela cor da pele. No próprio texto também falam como as mulheres deveriam se portar. Por quê? Porque se tivesse com uma determinada roupa, já incendiava o desejo lascivo do homem. Então, isso é o quê? Uma cultura de estupro?
você tem que usar uma burca para a pessoa não te ver. Enfim, não sei, eu fiquei mais ou menos refletindo nesses campos assim mesmo de dominação de uma educação que nós temos eurocêntrica, né, que é sempre a pessoa branca no meio, no centro mesmo. Nós nos distanciamos da nossa realidade, principalmente pela religião. Nós não damos espaço a determinadas religiões, como a afro-religião, que é da sua maioria negra. Quando falamos de qualquer coisa relacionada à afro-religião, nós automaticamente já pensamos que é algo do demônio. Então, isso também é um tipo de cultura que também é ensinado à margem, né? E essas pessoas ficam à margem, porque essa pessoa é negra, do candomblé, sabe? Você já endemoniza muito a pessoa. Então, é isso. Acho que minha contribuição é essa. Gostei muito do texto e é isso. Vou fechar aqui para dar oportunidade. Mais alguém, gente? Eu sou de Salvador, né? E aproveitando o que a colega falou, tá todo mundo me ouvindo? Eu não sei se meu áudio tá aberto, tá? Então, em Salvador é muito forte essa questão do candomblé, da religião afro, e infelizmente, de fato, muitas pessoas têm o preconceito realmente de frequentar as casas de candomblé. Eles fazem festas e algumas pessoas, assim, por exemplo, tem padres que vão escondidos a essas festas, frequentam as casas de candomblé, mas de uma forma, como ela falou, como se fosse uma coisa marginalizada. Porque a gente, infelizmente, tem essa questão, como fala no texto, né, da marginalização da pessoa negra. Eu acho que justamente por essa visão eurocêntrica. A gente tem que se perguntar, claro, isso traz inúmeros efeitos para a sociedade, né, para como a gente vê a vida de um modo geral. E existem questões que são relacionadas ao preconceito, que é simplesmente a forma de tratar o outro. E existem questões relacionadas ao espaço de ocupação, que é material, não diz respeito só ao preconceito, né? O que o Laurentino Gomes ele mostra nesse texto? Que os negros, e a mulher negra, sobretudo, depois da escravidão, foram lançados na sociedade à própria sorte, assim, você está livre agora, você é igual a mim. O que é uma absoluta ilusão. E a Grada Quilomba fala aqui num pedacinho do texto, que é muito interessante, ela vai dividindo, ela faz uma análise da perspectiva psicológica, vinculando a posição do indivíduo na sociedade, né? E ela vai dizer, que é a fantasia do perfeccionismo sobre a autonomia. Outra fantasia de que se o sujeito negro se esforçar o suficiente para explicar, será aceito. E assim escapará da violência do racismo cotidiano e ocupará espaços. Isso não é uma questão do momento em que ele sai da escravidão para hoje. É dali, daquele momento até hoje, se esse esforço rompesse essa quebra de isonomia. Isso se reflete até os nossos dias, que não são tantos anos assim, né? Como que você tira a pessoa do universo da escravidão e transforma aquele indivíduo que não tem nenhuma oportunidade em alguém competitivo no mercado de trabalho? Então, quando a gente se pergunta se ainda hoje faz sentido desequiparar essas pessoas, e aí também é um outro discurso comum a gente ouvir o contraponto de que quando você separa os indivíduos, você está criando ainda mais conflito. Vamos nos unir e não nos dividir, né? A questão aqui não é dividir as pessoas em categorias, é reconhecer as diferenças que foram impostas em razão de uma escolha errada que a gente fez no passado. Nós somos as pessoas que erramos? Não, não somos. Mas quem errou foi o Estado. O Estado tem que reparar os erros que ele faz ao longo da história, né? Então, a questão é essa. Pode falar, Isabel. Para falar aí primeiro Isabel, depois a Ana e a Renata fala por último, porque ela já falou. Tá.
Estou sem câmera aqui porque eu estou no trânsito, mas não gosto de deixar de participar das reuniões. Aí não quero ser multada. Mas, assim, uma perspectiva que é real para mim, como mulher negra, e que é uma das coisas mais difíceis de lidar, não só na academia, quanto na vida profissional, é que usam o meu exemplo de êxito contra essa lógica de que, para chegar onde eu estou, o caminho é mais difícil. Mas como foi possível para mim, é possível para qualquer um. Isso é de uma injustiça tão grande. Eu fico assim mal quando eu vejo isso sendo usado contra outras pessoas que eu sei que isso não é uma verdade. Então, é preciso repensar mesmo essa lógica de que não é porque alguém chega que é possível. Ninguém sabe o que a pessoa passou, inclusive se foi sorte, como disse a professora Marilda. Eu queria fazer esse registro só. Pode falar, Ana. Oi, Obrigada, Marilda. Isabel. Não, é porque você falando da dificuldade que as pessoas têm de serem ouvidas, e aí eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, que eu fico... Acho que até uma crítica ao grupo, assim, que a gente foca muito comunicação violenta, eu sinto que às vezes é muito como nós devemos falar para que sejamos ouvidas. Sendo que, às vezes, a culpa está no outro que não quer ouvir, assim. Tipo, você pode falar da forma que quiser, que ele não quer ouvir. E, assim, eu vejo também, eu li isso um pouco sobre comunicação não violenta e vi que foi desenvolvida por um pedagogo para que os estudantes negros soubessem controlar e soubessem, como que eu falo, se ambientar quando na convivência com os brancos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, então ele estava treinando os negros para segurar a sua raiva, que é muito justa, eles foram segregados por anos, continuam sendo, de certa forma, economicamente e socialmente também, e aí agora eles têm que aprender a conversar com quem sempre o violou, sendo que o outro que o violou que não quer ouvir, entendeu? Então, eu fico assim, os homens estão na política a vida inteira falando do jeito que eles bem entendem, é até legal se um tosco aparece aí vira presidente, até interessante. Tem gente que acha que é autêntico ser tosco, e aí pode falar do jeito que quiser e vira presidente, elege esse tipo de pessoa como presidente. E aí a gente tem que ficar o tempo todo pensando qual que é o jeito certo de falar, como que a gente vai conseguir ser ouvida, entendeu? E eu vejo isso especialmente nas mulheres negras, né? E porque elas nunca são ouvidas, né? Tipo, é muito difícil você ter alguém como a Djamila Ribeiro, que até coordena a série de Feminismos Plurais e traz outros autores que conseguem furar essa barreira de conseguir falar, não necessariamente ser ouvida em grandes mídias. A Djamila, por exemplo, tem uma coluna na Folha, que é muito boa, gente, inclusive. Então, assim, eu acho que é uma crítica que a gente tem que pensar também, assim, será que o problema está no jeito que a gente está falando, ou no outro que não quer ouvir e aí fica impondo, mas você falou, impõe muito a nós mulheres, né? Mas você não falou do jeito certo, porque você não foi, você ficou nervosa, você foi agressiva, mulheres negras principalmente, são taxadas de agressivas, de violentas, sendo que elas só estão falando o que elas sentem. E é tão difícil, assim, para o outro ouvir a verdade, tipo assim, ter conversas honestas, objetivas e ouvir a verdade mesmo, que elas sofreram por muitos anos, e que a gente quer falar e você tem que ouvir, porque isso aqui é uma sociedade, a rigor, democrática, né? A rigor, não sei se tá? Mas enfim, é isso. Eu acho uma reflexão muito importante mesmo, Ana, e eu lembro de um vídeo, acho que até circulou no grupo da Prioli, falando sobre a mulher que grita, que fala de forma incisiva, etc. Mas acho que ainda assim vale a pena a gente conhecer o outro, essa estratégia para poder refletir se faz sentido ou não, ainda que eu concorde que, de fato, a gente precisa refletir sobre esse estereótipo de a mulher que tem que ser tranquila, que tem que ser recatada, que não pode expor a sua indignação diante de uma absurda injustiça, mas como estratégia de diálogo, porque aí não é só uma questão de mulher, de homem, é de mercado, né?
de saber o que é mais ou menos efetivo. Talvez valha a pena a gente também retomar, dar uma... vou procurar aqui um texto que fala um pouco sobre a estratégia do Mandela, depois dos anos de prisão e da mudança de comunicação nessa linha, apesar de ter todas as razões para sair matando, gritando e praticando atos de imposição, ele chegou à conclusão de que tudo bem, mas essa não vai ser uma boa estratégia, como também aconteceu na Segunda Guerra, né? Depois da guerra, as pessoas tinham toda a razão, ódio no coração, etc., e os mais bem-sucedidos foram aqueles que decidiram, falou, não, vamos acolher aqui o Pacto Internacional de Direitos Humanos e passar uma régua. Mas é uma reflexão importante mesmo. Mas nem todo mundo é o Mandela, né? Tipo assim, não por acaso o Mandela era o Mandela. E a gente também tem que aprender a escutar. Pensei exatamente isso. Aí a gente tem que pensar se a gente quer ser tão bem sucedido quanto Mandela ou não, né? Mas a gente quer ser mal sucedido como Mussolini, que terminou com um tiro de cabeça para baixo depois de ter o corpo todo destruído em praça pública. Acho que nenhuma das opções eu quero, assim, nem ser alvejada, nem passar 20 anos na prisão. É verdade. Mas também tem que pensar assim, eu quero o quanto de vida e quanto que eu estou disposto a dedicar da minha vida para entrar para a história tão bem quanto Mandela entrou. Mas a gente não entra para a história não só na história nacional, a gente pode entrar para a história no grupo da família, a gente pode entrar para a história dentro da nossa casa, né? Tem pequenos espaços da história, como diz a Ana, a gente usa contribui com o nosso grão de feijão, mas acho que essa reflexão que a Ana coloca é muito importante mesmo. Vou refletir aqui sobre como trazer isso para a gente debater no grupo. Mas pode falar, Maureen, que você estava com a mão levantada, depois a Tatiana, acho que a Renata desistiu, né? Não, então depois a Renata. Pode falar, Maureen. Oi. Pois eu também achei que a Renata tinha desistido. Sim, bom dia, meninas. Deixa eu falar, assim, muito interessante a fala das meninas agora, no seguinte sentido, assim, né, da questão da comunicação não violenta, né, tipo, a pessoa está fazendo um favor, olha, é dessa forma que você tem que agir para poder conseguir se inserir. Isso é muito chocante, realmente. Mas, como a professora Marilda acabou de dizer, né, mas, às vezes, a utilização disso faz com que a gente consiga, de fato, ser ouvida, né, o que é um absurdo, o que não deveria ser assim. Me trouxe, assim, do que a gente foi falando aqui agora, me trouxe, não aconteceu com uma mulher negra, foi com um homem negro. Esses tempos agora, acho que tem, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, um grupo de amigos do meu filho tem 18 anos, eles estavam todos no Lago Sul, não sei, ali perto da Península dos Ministros e tal, e a polícia os abordou, né, que hoje em dia eles abordam os adolescentes absurdamente. E ele era o único negro, esse amigo dele. E ele foi colocado no camburão e levado para a delegacia. Ele, somente ele. E ele dizia, mas por que eu? O que aconteceu? Ele foi revistado, os outros não foram, só ele foi, e ele não foi ouvido. E chegou na delegacia, ele de fato não tinha absolutamente nada, e obviamente foi liberado. Mas ele, naquele momento ali da abordagem, ele não foi ouvido. Porque ele falava, e os outros meninos falavam, mas por que você está levando ele? O que está acontecendo? Se for levar ele, leva a gente também, porque, assim, estava todo mundo no mesmo barco, em tese. Não se ouviu, ele simplesmente foi levado. E muito me lembrou também, quando a professora Marilda falou assim, da questão de, você está livre, agora se vire, né, você está em pé de igualdade, bem capaz que está em pé de igualdade, né? Me lembrou muito uma cena de uma novela. Eu gosto muito das novelas de época, principalmente que falam da história do Brasil. Eu acho, salvo engano, foi uma novela que contava a história de Dom Pedro, me parece. E tinha um negro que havia sido, eu não me lembro se ele foi do ventre livre, não sei, mas ele era liberto, mas ainda existia escravidão. E ele era de um jornal, e tinha um senhor de engenho que o acusava, ele era contra absurdamente esse jornal, porque era, obviamente, o jornal lutava por direitos, e falava assim, você é um negro, tipo, você não tem o direito de estar nesse jornal porque você é um negro. E, assim, isso sempre baseado realmente na história que aconteceu no Brasil. Então, assim, é muito complicado, é muito triste saber que essas pessoas não conseguem ser ouvidas. Achei interessantíssimo o que a Isabel falou, tipo, se você pode, todos podem,
não é bem assim. Uma colega colocou no chat aqui, achei super interessante, ela falando que, mesmo com as cotas, ela está numa turma de 60 pessoas que tem 3 mulheres negras, mesmo com as cotas. Imagina se não tivesse as cotas, não teria nenhuma, né? Então, assim, é muito complicado, a gente realmente precisa fazer esse debate, até para tentar fazer com que essas pessoas, de fato, sejam inseridas de verdade e sejam ouvidas. É muito triste mesmo, assim, isso me dói muito. E eu fico muito feliz saber que eu participo de um grupo que está lutando e buscando conhecimento para que a gente arrume soluções não, mas assim, contribua de alguma forma, que nem a Marilda falou, nem que seja dentro da nossa própria casa, na nossa comunidade, no nosso bairro, para que isso seja um pouco diferente. E eu espero realmente que a gente consiga. Obrigada, Maureen. Tatiane. Bom dia, boa tarde, né? Já é meio-dia 27. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, que vocês estão me dando para dizer que antes eu tenho uma crítica a fazer pela escolha do Laurentino Gomes. Eu achei muito bizarro e medonho as pessoas escolherem o Laurentino Gomes para falar sobre escravidão e envolver mulheres no período do Brasil colônia e escravidão, sendo que o próprio Laurentino Gomes já fez a própria crítica a ele mesmo, dizendo que acha absurdo pessoas brancas escreverem história de pessoas negras. Quero dizer que eu sou uma historiadora negra do século XIX, eu pesquiso a resistência praticada pelas mulheres negras no século XIX e pesquisei a aforria no século XIX, ninguém me convidou para falar sobre isso aqui. Tatiane, a culpa é minha. Eu não sabia, te juro. Me desculpa, no próximo a gente vai ser, por favor. Enfim, eu acho que é uma reflexão que o grupo deve levar. O currículo lá, quando eu enviei, está lá no currículo, se vocês prestarem atenção. E que bom que vocês trouxeram a Grada, mas a Grada não é brasileira, ela é portuguesa com formação em filosofia na Alemanha, eu gosto muito do trabalho dela também. E eu poderia listar uma série de historiadoras negras aqui, Solange Rocha, Valéria Gomes, Valmir Albuquerque, Giovanna Xavier. A gente tem muitas mulheres negras escrevendo sobre a escravidão do século XIX, escrevendo nossa própria história, que é a proposta, né, recente da historiografia da escravidão, e agora a gente trabalha a questão da decolonialidade, que é focar justamente em pesquisadores da América Latina e da África, saindo do eurocentrismo, né? Não que a gente não deva estudar o que os europeus produzem, mas é bom a gente valorizar o que se produz aqui. E gostei da fala da nossa colega, que eu não estou lembrando o nome, sobre a comunicação não violenta. Eu sou uma das pessoas que tem muitas críticas a fazer a comunicação não violenta, eu discordo completamente, ao contrário, eu quero dizer que eu gosto muito da comunicação violenta, e é muito cansativo para pessoas, e aí eu vou falar de vários grupos, negros, indígenas, gays, pobres, toda essa galera que é considerada minoria, pseudo-minoria, pegar na mão do opressor e sinalizar para ele que ele está nos oprimindo. Para mim é muito cansativo ter que vir aqui falar que está sendo cometido um erro, que a gente precisa rever, porque é como se nós, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas gays, enfim, todos esses grupos, partisse da gente a obrigação de estar sinalizando onde o opressor errou. O opressor errou, o opressor erra, é necessário que ele identifique isso. Para a gente é muito cansativo ficar fazendo esse papel o tempo todo, eu vou pegar na mão do cidadão e vem cá, meu anjo, homem, você está me oprimindo, eu que sou mulher, o seu machismo me oprime. Eu tenho que ensinar a pessoa, dar a dica de que ela está agindo de forma errada. Então, isso é muito cansativo para a gente. Então, se não for assim sempre, além do mais, um ser humano negro, um corpo negro, indígena, sei lá, qualquer outro, ele não tem que falar única e exclusivamente só sobre essas questões raciais. Eu falo, porque é uma coisa que eu quis saber, mas não obrigatoriamente a gente tem que estar o tempo todo falando sobre isso, mas já tem diversos de nós falando sobre isso, e a gente tem que fazer uma reflexão sobre a questão do que a Grada quer dizer com memórias de plantação, que é nos remeter
mesmo a quem não viveu Brasil colônia, mesmo a quem não viveu a escravidão, quando a gente vive esse momento, e aí a Grada coloca isso lá no livro, é como se naquele momento a gente fosse teletransportado para lá, para o período do trabalho no eito, né? Aliás, vou lembrar que a gente não só trabalhou no eito, eu falo a gente, que eu estou falando dos produtos que não foram só cana-de-açúcar, a gente também tinha um trabalho fora desses espaços rurais, a gente também ocupou o espaço urbano. Então, a Grada faz essa reflexão de que por isso que a gente confrontar o racismo no momento que ele acontece, porque é como se ligasse a chave. Nesse momento, a Grada fala, a gente liga uma chave que nos remete às memórias, à plantação, né, ao processo de escravização lá naquele espaço. É isso, eu estou aberta aqui para participar de mais diálogos. Eu acho que a Tatiane colocou uma coisa muito importante, eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse no grupo dos advogados de partidos discutindo a cota dos negros. Eu estava na reunião, e aí uma pessoa que se diz, né, militante de defesa da participação feminina, de grupos minorizados e tal, e é uma pessoa importante, conhecida, ela se colocou contra a aplicação imediata da cota para os negros, não a cota de candidaturas, né, mas a cota dos recursos proporcionais ao número de candidatos. E aí entrou em votação. E eu falei, se eu não tenho o argumento era jurídico, era sobre aplicação das cotas em relação à anualidade pela interferência no processo eleitoral. E aí, então, eu dizia, se eu falasse que eu sou contra, seria o cúmulo da contradição, porque na época das cotas das mulheres, que também passaram a vigorar imediatamente, eu defendi favoravelmente, porque entendia que direitos fundamentais não se submete ao artigo 16 por conta da cláusula pétrea, etc. e tal, que eu defendi, inclusive, na OAB, agora dei um parecer. E a pessoa tinha feito a mesma coisa para a época das mulheres. E aí ela fez todo um discurso sobre como era diferente a posição do caso das mulheres, da cota das mulheres para a cota dos negros, depois viu que a coisa ficou feia e começou a desconversar que não tinha entendido que isso e aquilo. Eu estou me sentindo apesar de naquele momento ter tido olhos para enxergar essa diferença, eu estou me sentindo aquela pessoa agora, depois do discurso da Tatiana, e ela tem toda a razão. Para mim, a mais importante do que o texto foi isso que aconteceu. Porque mesmo quando a gente quer ter os olhos voltados para essa problemática, eu não estou vestida com essa roupa, né? Eu não consigo. Eu imaginava assim, não. E olha, que eu assisti o Roda Viva do Laurentino Gomes, que recebeu esta como a principal crítica ao livro. Ele próprio coloca, como a Tatiana disse, eu sou um jornalista, ele nem é historiador, ele é jornalista, que está escrevendo sobre a posição do negro na sociedade, eu não sou negro. Mas me parecia, ele disse, que era importante colocar essa história de uma forma que as pessoas leem. Ele é uma pessoa que lê muitos livros, né? E aí ele coloca dessa perspectiva. Se eu der amplitude para um debate que é silenciado, é importante, etc e tal. Mas esse não é o nosso caso, né? A gente é um grupo acadêmico. Tem uma historiadora que produz texto sobre isso. E a gente pega um do Laurentino Gomes, que é criticado, a gente não, eu, né? E coloco para debate dentro do grupo que tem. Isso é uma coisa que não tem menor explicação, mas que não acontece por acaso. É para poder revelar, de fato, como isso acontece até com a gente que tenta ter os olhos voltados para isso. Eu só posso te pedir desculpas, viu, Tatiane? E levar esse aprendizado para isso não acontecer mais. Para poder levar essa proposta para o grupo, para perguntar se alguém tem algum texto, se tem alguém que produziu texto sobre isso, para poder levar esse debate. E, de fato, volto a dizer, acho que essa questão da comunicação não violenta como estratégia de diálogo é importante mesmo a gente colocar para reflexão, com o contraponto da Grada, que também não é bem um contraponto, né? Ela não enfoca isso diretamente, embora ela coloque que como estratégia de combate à violência contra os negros, a necessidade de sempre destacar o racismo que está acontecendo naquele momento, mas que eu compreendo, porque, e aí, eu não sou negra, mas na posição de mulher, eu também sinto que é cansativo ter que explicar
para pessoa que, não tem lista de homens, assim, eu estava estava no dia da sessão de CNJ, eu tinha sustentação oral. Na hora eu rezei um Pai Nosso e falei assim, Deus, não deixa eu sustentar hoje, porque se eu for sustentar, eu não vou aguentar não falar, e o cara era relator do meu processo. Então, você imagina eu acabar prejudicando a parte, porque eu não ia conseguir ficar calado depois de um negócio desse. E a sensação que eu tenho é realmente a de cansaço. Assim, não é possível que, mais uma vez, e imagino que esse seja o mesmo sentimento de outras pessoas que ocupam outras posições e muito piores do que essa, nesse contraponto, nesse embate, etc. E acho que é um debate importante que a gente deve fazer. Então, minha proposta seria, antes disso, a gente fazer um diálogo sobre essa questão da comunicação não violenta, que a Ana tinha colocado, mas eu vou propor que inverter, para no próximo encontro a gente fazer a leitura e debater um texto da Tatiane, se a Tatiane puder mandar no grupo uma proposta de algum texto dela, que ela acha que seja dentro desse contexto de debate melhor para a gente poder debater, para a gente ler, e se alguma outra integrante do grupo também tiver alguma produção sobre esse tema, para poder encaminhar para a gente fazer esse debate. O que você acha, Tatiane? Você está me ouvindo? Estava picando. Estou ouvindo. Tem uma coisa, escravidão, século XIX, é uma coisa muito comprida, né? É um negócio extenso, a gente tem que delimitar. Vai falar o quê? Porque quando a gente fala mulher e escravidão, século XIX, você fala resistência, educação, alforria, quilombo, então, tipo, 833 mil coisas. Então, é sobre o que especificamente que vai ser discutido, porque é muito aberto, assim, escravidão. Mulher, século XIX, é uma coisa muito aberta, tem que especificar, né, para a gente saber. Pode escolher, Tatiane, a escolha é sua. Se eu puder dar uma sugestão, eu sugeriria educação, mas você escolhe. Tá, a educação não é a minha área do século XIX, mas eu posso então, vamos escolher alguma coisa da sua área. Não, vamos ler um texto seu. Eu confesso que a educação é um negócio que eu gosto também, porque eu sou professora de educação, eu sou educadora, sou professora, e eu estou escrevendo um projeto de doutorado que é educação do século XIX, também com mulheres. Então, eu podia trazer algum texto para a gente discutir. É interessante. Tá bem, você escolhe. Então, escolhe ou um texto seu, gostaria de ler um texto seu, ou algum texto que você indique sobre a educação do século XIX. Tá, ok, fechou. Eu repasso durante a semana. Então, ótimo. Tatiane? Oi, Marilda? tô aqui. Pode falar. Não, é só para... É porque se você também tiver algum texto sobre escravas de ganho, eu acho que seria também um tema interessante para a gente. Tem muita coisa sobre isso. Tem um texto muito bom chamado Pretas de Honra, mas aí não foi escrito por uma mulher, foi escrito por um homem, mas é muito bom também, passa em Recife do século XIX. Tem vários, eu posso indicar para vocês. Ótimo, obrigada. Eu acho que é isso, escolham um tema que vocês querem, e aí eu trago as obras de gente que manja mesmo desse assunto, desse período, de preferência de mulheres negras. Tá bem. Então, vamos escolher o tema da educação, Ana, e aí depois a gente vai para outro se evoluir, que aí a gente já deixa definido. Por mim, tranquilo. Então, tá. Então, educação, Tatiane. Então, você manda no grupo. Pronto, é século XIX, né? Que eu trabalho no século XIX. Beleza. E Carolina, que levantou a mão. Isabel levantou a mão de novo, não sei. Eu não sei. Dá para me escutar certinho? Eu conectei aqui o fone. Dá. Eu achei muito legal a Tatiane falar, até porque olhando aqui as carinhas que estão com a câmera aberta, a maioria de nós somos brancas, né? E eu queria, se ela topasse, que ela também contasse um pouco da história dela e como é o processo dela de historiadora nesse meio. Porque é exatamente o que ela estava falando, né? A gente acabou pegando um texto de um homem e tal, e aí realmente eu queria saber como está sendo a voz dela, como ela foi recepcionada nesse ambiente, se ela quiser falar um pouquinho também, que eu fiquei curiosa. Porque eu acho muito legal a gente estudar século XIX, mas também ver como está sendo hoje em dia e com pessoas próximas a nós. Ótima ideia. Se a Tatiane se dispuser a fazer esse relato. Eu não entendi, você quer que eu fale como foi meu processo na academia para acessar o mestrado, essas coisas, para produzir, é isso?
Não, e não só isso, né? Como foi todo o seu processo até a faculdade e também como está sendo recepcionado os seus textos com todo mundo, entendeu? Se você já sofreu algum tipo de preconceito por algum outro historiador que foi e te menosprezou por alguma coisa, ou Ah, alguma tá. coisa assim. O processo acadêmico da época do básico, né, do ensino médio, eu acho que é igual ao da maioria das pessoas pretas e pretos desse país, né? É ensino público, ensino capenga, a gente sofre muito, né? Eu sempre gostei muito de história, eu sonhava em ser jornalista, mas não tive a chance de ser jornalista. E terminei entrando na carreira de professora. Eu nunca sonhei em ser professora, na verdade. Aí eu consegui entrar na universidade, eu morava no Mato Grosso do Sul, na época não tinha nem cotas. Inclusive, eu fiz o primeiro processo seletivo de cotas em Brasília, em 2004. Eu estava aí, fiz esse processo seletivo, na época a gente tinha que tirar foto e tudo. E deu até problemas, que na época eu lembro que tinha dois meninos gêmeos, que um foi aceito no sistema de cotas, outro não. Eu lembro que o pessoal da UNB, a UNB naquela época pegava fogo com relação a isso, eles não aceitavam, viu? Eles não aceitavam o processo de cota na UNB, eu percebi o pessoal batendo o pé com força, os professores. Tem até um documentário, inclusive, sobre isso também, na UNB. E, enfim, aí eu não quis, quando eu tentei várias vezes a universidade, que na época não tinha cotas, era vestibular em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, eu tentei várias vezes, não deu certo, mas eu era muito nova, eu tinha terminado com 17, 18 anos, e eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com essa coisa de ter o dia e a hora para fazer determinada coisa, eu nunca me cobrei. Tipo, eu queria entrar na universidade, mas eu não, para mim não era obrigatório ter que entrar muito nova. Aí eu terminei de morar um tempo em Brasília, depois fui morar em Campo Grande, e lá eu consegui fazer o vestibular para História. Hoje eu percebo que foi um curso que deixou muito a desejar. A minha formação hoje é bem autodidata, né? Eu sou autodidata quando se trata de estudar a história do Brasil século XIX, de produzir a dissertação, de produzir o TCC, de produzir a especialização. Foi uma coisa bem autodidata, porque a minha formação acadêmica deixou muito a desejar na UFMS, né? Já no final do curso, a gente teve a chance de fazer um curso sobre relações étnico-raciais, mas era muito recente ainda também, e infelizmente não foi dos melhores. Aí depois eu me mudei, fui para a Bahia tentar o mestrado lá, mas não deu certo. Eu voltei para Pernambuco, me tornei professora do estado da Paraíba, e aí eu consegui, nesse meio tempo, eu fazia uma especialização em História da África, que também me ajudou bastante. História da África é bem complexo, né? Tá aí o Alberto da Costa e Silva, né, que tem mais de 30, 40 anos pesquisando a história da África, é um grande africanista. E depois eu fui fazer o mestrado aqui na UFPB. A minha orientadora é uma historiadora negra, a professora Solange Rocha. Eu tive a oportunidade de ter na minha banca também outra professora negra, que é a professora Valéria Gomes, da UFPE, muito boa também, as duas são doutoras, e trabalham com o século XIX também. Eu trabalho com resistência de mulheres escravizadas no século XIX, então eu pesquisei os crimes cometidos por essas mulheres como forma de resistir. Então, assassinato, porque as mulheres cometeram assassinatos contra os senhores de IG, os senhores que a escravizavam, fuga, furto, e as pequenas violências que elas praticavam no cotidiano, né, nas ruas do Recife, no Recife no século XIX. E para mim foi muito importante pesquisar sobre isso, porque ao mesmo tempo é uma pesquisa sobre a minha história, né, é a pesquisa da minha história como mulher negra, então foi muito importante para mim. Foi um momento difícil da minha história, quando eu fiz o mestrado, porque eu tive problemas de saúde seríssimos, eu emagreci muito, meu cabelo caiu, cobranças que são feitas na pós-graduação, né, os números,
as datas, né, a quantidade de coisas que você tem que produzir, isso é extremamente cansativo, né, puxa muito da gente, principalmente quem teve formação em ensino público, mas foi uma experiência boa no final. Até hoje eu leio muito sobre isso, estudo muito sobre isso. Agora eu estou tentando fazer uma pesquisa sobre mulheres no século XIX e educação. Também, como hoje a gente vive num contexto, e agora eu faço uma relação com o livro da Grada, a Grada traz muito isso, e ela fez isso, que é poder fazer uma relação da sua experiência com o objeto de pesquisa que você faz. Então, isso é muito importante, a academia tem se abrido para isso, né, para a gente poder fazer uma relação da nossa experiência com o objeto de pesquisa, e é isso que eu estou tentando fazer, né, a presença das mulheres negras na minha vida, no meu processo educacional, e como é que essas mulheres negras interferiram no processo educacional de meninos e meninas, homens e mulheres durante o século XIX, porque a educação branca, né, o embranquecimento, era um modo de você acessar a sociedade, era um modo de você ser aceito socialmente, né, a população negra identificou que uma das formas dela ascender e acessar a sociedade, sim, porque nós éramos excluídos, apesar de que existia uma legislação que permitia o acesso da gente à educação, todo mundo acha, né, o tempo todo que não, a gente não teve formação educacional lá no século XIX, mas a gente acessou tanto as escolas oficiais quanto as não oficiais, a gente acessou minimamente, mas existe um número significativo de pessoas negras que conseguiram acessar a educação formal e informal no século XIX. E existiam algumas legislações que permitiam isso, né, que deixavam algumas situações em aberto e, a partir disso, a gente podia acessar, né, a educação formal. E existiam até professores negros que também fizeram escolas, né, e recebiam estudantes negros, né, pessoas negras libertas, e até escravizadas durante o século XIX. Então, isso é exceção, não é regra, né? Esses casos são exceções, não é regra. Eu vou tentar trazer algum texto para a gente ver isso aí, para desmistificar também essa ideia de que a gente não tinha acesso à educação, e eu quero entender como é que era o papel das mulheres nesse sentido no século XIX, como que elas agiram, né, para acessarem a educação e permitirem que e aí os seus envolvem filhos, apadrinhados, companheiros, porque do mesmo jeito que elas conseguiram aforrear os seus, né, as mulheres negras, elas fizeram isso, o número de alforria é pequeno, sim, se a gente comparar a quantidade de pessoas escravizadas, existiram alforrias, mas não eram esse número grande, né, mas muitas mulheres, as mulheres eram a maioria das pessoas que conseguiam alforria, as mulheres negras, a partir principalmente do seu trabalho, né, e das suas táticas e estratégias para conseguir essas alforrias, e assim, do mesmo jeito que elas alforriavam os seus, elas também percebiam que para se inserir os seus na sociedade, um dos principais meios era a educação, e aí eu quero saber como é que essas mulheres agiram, de que maneira, quais eram as estratégias utilizadas por elas, para fazerem com que seus filhos e os demais próximos a elas pudessem acessar a educação formal e informal também. E é isso, como é que esses trabalhos são recebidos hoje no espaço acadêmico? Eles são bem recebidos, a gente tem tido uma boa recepção, né, e tem crescido o número de pesquisadores negros e negras que contam, né, a sua própria história. E a gente está tentando fugir também desse embasamento teórico único, exclusivo da Europa. Como eu já disse, eu acho que é importante que a gente leia, assim, os teóricos, pesquisadores, estudiosos, historiadores europeus, porque até para fazer a crítica, né, até para falar mal, a gente precisa conhecer, mas hoje a gente tem dado prioridade muito aos historiadores, pelo menos no campo das humanas, no campo da história, a gente tem dado prioridade a esses pesquisadores negros e negras, latinos, indígenas, inclusive, né, tem historiador indígena, né, o Ailton Krenak é um deles, eu gosto muito também do Ailton Krenak, e é isso, a gente está tentando focar no decolonialismo, na decolonialidade, que é a valorização, né, da pesquisa aqui,
esse conceito de decolonialidade, ele é um conceito que surge aqui na América, mas ele foi levado também para a África e para a Ásia também, e a gente está tentando trabalhar com os pesquisadores locais daqui, né? Eu trago hoje para o meu trabalho, eu trago a Lélia, com a teoria do americanismo, com a proposta do português, né? Eu trabalhei na minha dissertação com Eita, esqueci agora o nome dele. Historiador africano, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa, gente, porque é muita gente. E é isso, eu estou tentando sair, nós estamos tentando sair desse modelo eurocentrista, né, e focar mais no que a gente pode produzir. E aí eu também gosto de focar principalmente no que as mulheres produzem, assim, não só homens e mulheres negras, mas principalmente mulheres negras, porque e principalmente mulheres, a gente tem produzido muito. Uma pesquisadora, uma historiadora que eu gosto muito, que é branca, mas eu tenho um respeito muito grande por ela, por exemplo, a Lilian Schwartz, eu gosto muito da produção da Lilian, ela é século XIX também. E eu indico, quem quiser fazer as leituras das obras da Lilian, é muito boa. A gente tem um blog na internet de historiadoras negras, né? Eu fiz uma formação ano passado com historiadoras negras, agora era uma formação pós-colônia, era a República, não é a minha área, mas eu gostei de fazer também. E é isso, tem muita coisa sendo produzida, gente, por mulheres negras, por pessoas negras, né? Eu posso falar da minha área, da história, tem muita coisa. Na sociologia também, né? A gente tem para quem gosta da área de psicanálise, a gente tem a Virginia Bicudo, que também era socióloga, a Virginia Bicudo. A Lélia também, de alguma maneira, ela trabalhava a questão da psicanálise, ela trazia para as pesquisas dela na área de história, mas tem muita gente aí para a gente pesquisar, muita mulher. Eu gosto muito de trazer mulheres para minhas pesquisas, para o meu estudo. Eu gosto muito de trazer a literatura, a música. Eu faço essa relação da literatura e da música com a história. Então, por exemplo, eu trabalhei a Maria Firmina na minha dissertação, eu trabalhei conto do Machado de Assis na minha dissertação. Então, eu também gosto de fazer essa relação da história com diversas fontes, né? Não só dentro da história, mas fora dela também. Acho isso importante. E é isso, a gente segue na luta, né? Segue na luta, a gente tem o Congresso de Pesquisadores Negros, que é muito importante, eu participo deles todo ano. A gente precisa andar em coletivos, né? Tanto mulheres, né, quanto os demais, a gente precisa andar em coletivo. Eu gosto e prefiro andar em coletivo, me sinto mais acolhida, inclusive. E a gente está na luta de produção acadêmica aí, e tem muita coisa sendo produzida, milhares. É isso. Obrigada, Tatiane. A Noemi levantou a mão, pode falar, Noemi. Oi, gente, bom dia. Eu queria só fazer uma mínima contribuição, na verdade, mas é para deixar aqui, tipo, de spoiler, o nosso episódio do podcast que eu e a Ana gravamos sobre encarceramento. E, a princípio, a gente tentou muito, foi muito difícil, trazer uma pesquisadora, uma doutoranda negra, que era a Luísa Souza, que tinha essa pesquisa e tal, inclusive fazia parte do núcleo de pesquisa do DPEM, mas de última hora a gente não conseguiu, ela ficou impossibilitada, e quem foi entrevistada foi a Vitória Buzzi, que é uma mulher branca, mas ela trouxe contribuições, assim, muito ricas para a gente em pouco tempo, né, mas falando dessa relação da escravidão com o encarceramento de mulheres, e mulheres negras principalmente. Então, quando sair o episódio, ouçam, e o podcast do Lidera, quando sair a gente vai compartilhar com vocês, para que vocês ouçam, porque realmente ficou muito, muito bom. Eu acho que valeria uma parte 2, 3, 4, assim, falando sobre essas dificuldades, né, e todo esse histórico mesmo que nos leva até hoje. Então, era só para deixar isso aqui gravado. Obrigada. Obrigada, Noemi. Gente, obrigada a todas. Queria agradecer especialmente a Tatiane por ter se disposto a expor aqui para a gente também a situação dela e por dar essa lição, né, melhor do que a do texto. E dizer que no próximo encontro, então, a gente vai debater esse texto que a Tatiane vai propor,
Aí sim a gente vai voltar ao nosso regimento interno, eu vou colocar no grupo para vocês poderem ler antes e debater. Gostei muito, acho que esse foi um dos melhores encontros. Obrigada, viu, gente? E até o próximo encontro, até o início dos trabalhos, não sei se começa o curso antes, mas é para depois também desse debate sobre os textos da Tatiana, a gente debater sobre esse tema que a Ana propôs, sobre a comunicação não violenta como estratégia, a eficácia disso, a validade disso. Eu acho que é um tema importante, a gente precisa debater, porque a gente também tinha esse como foco do último semestre, né? A gente não pode passar por cima disso. Obrigada a todas pelo tempo, pela disponibilidade, pela abertura e pela companhia. Até o próximo encontro e a gente vai se falando ao longo do tempo nos grupos. Beijos!